Levíticos. Levíticos é o quarto livro da Bíblia. Capítulo 26. Louvado seja Deus. Hoje glória a Deus pela vida de cada um, amém? Novamente eu falo cada visitante, cada pessoa que está com sede. Eu não sei se todos aqui vieram hoje entendendo sobre o que nós iríamos falar. Mas há algo que o Senhor está querendo gerar no coração da igreja dele, do povo dele, das pessoas que o temem. Há uma sabedoria que o Senhor está querendo liberar. Mesmo aqueles que não andam com Jesus são capazes de serem abençoados. Só que esses serão momentaneamente. Porque todos os que estão em Cristo, eles são eternamente abençoados. Amém? O Senhor Jesus, Ele me falou, nessa última semana, quando eu estava viajando, o Senhor falou muito claro. Ele falou: filho, é tempo de ensino. É tempo de doutrinação. As pessoas precisam voltar a entender quem eu sou, através do conhecimento da minha palavra. E o Senhor me falou muito claro. Ele falou assim: irmãos, não há mais tempo. Não há mais tempo. Deus falou isso claramente comigo. Não há mais tempo. O tempo do fim está chegando. E eu falei: Senhor, mas é uma palavra muito dura. E o Senhor falou muito forte no meu espírito: nem todos te ouvirão, mas é teu dever anunciar isso para todos. Então o Senhor falou para mim, num determinado momento, quando eu estava lá no hotel, no lugar onde eu estava, em Caldas Novas, lá em Goiás. O Senhor falou assim: põe a tua casa em ordem. E naquele momento eu fui, para quem não sabe, para um retiro de pastores, onde eu passei uma semana com centenas de pastores. E naquele momento o Espírito Santo me levou para um lugar e Ele falou, Ele me deu uma visão e com uma voz muito clara, Ele falou: eu quero que tu ministres sobre o fim dos tempos, as minhas promessas para a igreja, o que vai acontecer, o que a minha palavra diz que nós iremos viver nos próximos dias e como nós devemos nos comportar, o que nós devemos buscar. Mas antes disso, o Senhor falou muito claro: eu quero tocar nas finanças da igreja. E eu falei: Senhor, mas eu não vou fazer um culto de 7 quinta-feira ou 7 quarta-feira da vitória para as pessoas serem abençoadas. E Deus me falou muito claro: eu não quero que as pessoas busquem uma bênção, eu quero que elas se tornem uma bênção. Então tudo que eu vou ensinar nesses próximos 7 dias, para aqueles que nos veem, que eu sei que muitas pessoas vão nos assistir hoje, e depois verão essa gravação, e para aqueles que estão aqui, o que eu vou ensinar muito antes do que é abençoar a tua vida financeira, é para que você esteja pronto para subir aos céus com Cristo. Porque eu não creio, irmãos, de todo o meu coração, que nós iremos morrer. Eu creio que o Senhor Jesus virá nos buscar. Aleluia. Mas no momento em que o Senhor falou isso para mim, irmãos, eu comecei a anotar. E a partir daí, Jesus me transportou no reino espiritual, e eu vi isso claramente. E eu não sei, talvez algumas pessoas ouviram eu falar. O Daniel eu sei que ouviu, porque eu falei para ele. Eu falei, no antehorário das ministrações, enquanto eu estou com os pastores no congresso, o Senhor está falando comigo sobre finanças. E o Senhor abriu a porta para mim e começou a me mostrar as entranhas de pessoas milionárias. O Senhor começou a me mostrar como se movem as pessoas abençoadas, as pessoas prósperas, as pessoas bem-sucedidas. Mas irmãos, é como se Deus abrisse a janela e falasse: está aqui, agora eu quero que tu veja. E eu entendi que o Senhor estava me transportando. Só que quando Deus falou tudo isso ao meu coração, eu falei: Senhor, eu não vou ter ousadia, eu não vou ter força para pregar isso para a igreja, é muito forte. Sabe por quê, irmãos? Porque todo pregador, que é um pregador de Deus, que fala a verdade, ele é uma pessoa que chora muito. Porque nós somos muito rejeitados. Porque toda verdade que é verdade, dói. Toda verdade que é verdade, dói. Porque a Bíblia diz que nós somos como um vaso. E para esse vaso ser de acordo como Deus quer que ele seja, muitas vezes Deus tem que quebrar ele todinho e refazer.
E Deus tem que lapidar esse vaso. A Bíblia diz que nós somos como árvores. E Jesus fala assim, aqueles que estiverem em mim ouvindo as minhas palavras, aliás, aqueles que não estiverem em mim serão cortados e lançados fora ao fogo. Então aqueles que não estão na verdade, aparentemente está tudo bem. Mas no final da vida deles vai ser cortado e lançado ao fogo e proverá de muito sofrimento. Agora Jesus fala que aqueles que estão nele, ainda que são árvores, serão podados para que deem mais frutos. Então de qualquer jeito nós vamos sentir dor, irmãos. Não acha que na tua vida tu não vai sentir dor. Tu vai sentir a dor do desenvolvimento. Tu vai sentir a dor do crescimento. Eu estou todo doído porque eu voltei para a academia. Os meus músculos voltaram a trabalhar. Eu estou todo doído. Assim é com a nossa alma. Amém? Então num determinado momento, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem o porquê eu estou ministrando isso. Então, o porquê eu estou ministrando essas 7 aulas. Então, num determinado momento, lá nesse retiro, um pastor ministrando a música de adoração e cantando uma música muito forte para o Espírito descer como um fogo. Naquele momento, eu senti o meu corpo inteirinho queimando. Mas queimando muito, queimando muito. E de repente, aquele fogo começou a passar. E eu comecei a sentir uma ousadia que eu nunca senti antes. E irmãos, é como se o meu coração fosse cauterizado pela rejeição. Aleluia! E eu perdesse o medo e a dor de falar a verdade. E eu falei, é agora que o negócio está começando. Amém? E eu perdesse o medo de adorar o Senhor e me jogar e chorar e pular e fazer aquilo que o Espírito Santo está me falando. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo de dizer eu estou errado. E eu sou um pecador, eu estou errando nisso. Eu não tenho mais medo. Porque o Senhor tirou toda a rejeição. E eu entendi, agora o negócio está começando. Porque Deus está me dando uma mente de filho. Então, o Senhor, Ele pegou tudo isso e Ele me transportou para um lugar, Ele me curou e Ele falou assim para mim, tu estás errado nisso e nisso nas tuas finanças, e eu vou te mostrar. E o Senhor me deu, naquela semana, 40 conselhos sobre finanças. Ele me mostrou na palavra dEle aonde estavam esses lugares. E Ele me disse muito claro, o mesmo coração que as pessoas estão bem-sucedidas, esse lugar espiritual você vai estar. Amém? E eu quero compartilhar isso com vocês, irmãos. Eu peço com todo o coração que cada um que vê, que me ouve, desarme, largue fora as suas opiniões. Se depois tu quer buscar elas de volta, você busque. Mas permita que as palavras que estão sendo liberadas te transporte para outro lugar. Deixa eu te falar uma coisa. A teoria do que eu estou falando é muito fraca. Mas o Espírito que eu estou liberando nesse lugar é capaz de te transportar de um reino para o outro. Amém? Você recebe esse Espírito em nome de Jesus? É algo espiritual, irmãos. Irmãos, quem anda comigo sabe que desde muito tempo eu sou muito abençoado e a gente empreende, faz acontecer. Mas agora eu entendi que Deus curou a minha alma. A minha mente mudou. As coisas que eu vejo, aquilo que eu penso e para onde eu estou indo é muito diferente de onde eu estava indo antes. E isso aconteceu assim, foi um impacto na minha mente. A primeira coisa que eu fiz, eu estava com o meu pastor lá no mesmo quarto que ele. No dia em que o Senhor me fez isso, eu sentei com ele e falei, pastor, eu preciso confessar o meu pecado. Eu não soube administrar o meu dinheiro. Eu pedi perdão para Deus e confessei o meu pecado, que a Bíblia diz, quando tu confessa, tu és curado e liberto. Eu cheguei em casa e eu liguei para a Suelen, eu não lembro, eu falei, amor, me perdoa, eu errei como administrador da nossa casa. E eu falei, mas agora nós vamos entrar num lugar de prosperidade. Um lugar onde nós vamos estar em paz. Um lugar onde a gente não precisa mais se preocupar com o dinheiro. De alguma forma o dinheiro vai nos seguir. E eu quero colocar essa libertação espiritual para cada um que me ouve hoje, em nome de Jesus. E eu quero ouvir vocês falando. Eu quero que vocês escrevam as experiências que vocês vão ter a partir de hoje. E venham testemunhar aqui para encorajar a igreja. Amém?
Glória a Deus. Dito isso, eu quero começar falando, eu levanto a manga, eu abaixo a manga, né? Deixa eu deixar assim levantada. Eu quero começar falando sobre eu quero introduzi-los dentro dessa visão financeira. Irmãos, eu estou ministrando nesse exato momento para crente, amém? Se tem alguém que não confessou Jesus como fiel e salvador aqui, que confesse hoje no culto, receba o Espírito. Eu não conheço todos que estão aqui, mas tudo que eu vou falar tem a ver com Deus. Porque se eu falar alguma coisa que não tem a ver com Deus, eu sou um mentiroso. Existem, irmãos, diversos conceitos que nós precisamos desmistificar. Esses conceitos no tocante a finanças. E eu estou hoje, presta atenção no que está acontecendo. O prédio, ele não vai ser construído hoje. Hoje nós vamos lançar os fundamentos. Tudo que vai acontecer hoje vocês não vão ver claramente, mas vai firmar tudo aquilo que nós vamos construir nas próximas 6, quarta-feira. Então existem muitas coisas que tem que ser desmistificado. Existe um extremo de pessoas que acham que nós, para caminhar com Deus, temos que fazer o voto franciscano. Nós temos que ser pobre. Nós temos que rejeitar finanças, porque o dinheiro faz mal. Deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro não faz mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro faz mal, mas o dinheiro não faz mal. Amém? A Bíblia diz que Deus é quem criou todo o ouro e toda a prata. É Ele quem fez. A Bíblia diz que Deus reina e Ele é um rei, Ele tem poder. O dinheiro não faz mal. O meu coração é que me estraga em relação ao dinheiro. E tem um outro extremo de pessoas que falam assim, tu só é abençoado se tiver uma SW4 ou uma Mercedes. Ou se tu tiver uma mansão. Se não, já existe pessoas pregando isso. Se tu não tiver uma mansão, tu nem entra aqui no meu grupo, porque tu não é abençoado por Deus. O que também não tem nada a ver. Por quê, irmãos? Porque toda vez que você tentar medir uma pessoa pelo que você vê no exterior, você está fadado ao erro. Porque aquilo que você tem nunca será capaz de definir quem você é. Jesus passou milhões de reais na mão dele. José de Arimateia era um dos homens mais ricos da época de Jesus. E foi ele quem emprestou o túmulo dele para Jesus. E ele era riquíssimo. Lázaro, Marta, Maria, aquelas a quem Jesus pousava na casa deles, eles sustentavam o ministério de Jesus. Eles eram riquíssimos. Só que a diferença, irmãos, é que Jesus nunca parou nas finanças. Ele nunca foi atrás do dinheiro, o dinheiro corria atrás dele. Pessoas se levantavam e entregavam dinheiro para ele fazer a obra dele. Por quê? Porque ele vivia debaixo de todos os princípios que o pai dele ensinou. Amém? Então, nós temos que quebrar essas coisas místicas, esses dogmas, essas mentiras enrustidas de verdade, ou na verdade, verdade enrustidas de mentira, não sei, mas esse negócio que parece verdade, não é? Nós temos que quebrar porque nós somos formatados por uma cultura greco-romana, e depois por uma cultura evangélica caída, que na verdade não tem nada a ver com a Bíblia. Nós somos formatados por diversas coisas, mas hoje eu quero trazer algo para você que é bíblico, amém? Se tudo que eu falar para ti, tu não achar aqui dentro, joga fora. Joga fora, esquece. Amém? Então, o primeiro princípio para a gente conseguir compreender é: nós nunca podemos, irmãos, partir de algo que deu errado para descobrir o que é certo. Amém? Então, se uma pessoa é rica, mas é uma terrível pessoa, não significa que ser pobre é ser bom. A gente não pode ir de um oposto ao outro. Toda a fonte da verdade está em Deus. Não adianta você pegar uma situação, fulano de tal, o casamento dele deu errado, então significa que não casar é bom. Não, isso não tem nada a ver. É porque a fonte de funcionamento do casamento da pessoa que deu errado estava errada.
Mas não quer dizer que o casamento não pode dar certo. Meu casamento é uma maravilha. Eu não consigo me ver sem estar casado. Eu ia ficar desesperado. Eu sempre falo, Senhor, me leva antes que a minha esposa. Eu não dou jeito de ficar sem ela aqui. Deus me livre, não quero nem pensar. Misericórdia. Às vezes tem o pessoal que fala assim, né? Se ela tivesse que escolher entre o bebê no nascimento ou ela, eu falaria, eu escolheria eu. Eu não tenho como escolher isso. Não tem como. Então, irmãos, a gente não pode partir, que a Bíblia diz o quê? Em Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então significa que toda a verdade está em Deus, porque dele, tudo vem dele. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que ele é o verbo. Ele é a essência de tudo que existe. Então, para tu descobrir, esquece o que todo mundo te ensinou, irmãos. Esquece o que os coaches ensinaram. Esquece tudo. Ah, pastor, você é um ignorante. Eu não sou. Porque todas essas técnicas, elas vão nutrir a tua alma e vão fazer tu se sentir assim, ó. A primeira frase de um coach é dizer assim, ó. Tu tem que te amar. Porque você tem que ser o senhor de você mesmo. Porque é você quem acredita e faz acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você nunca tiver aliança com boas pessoas, tu nunca vai fazer acontecer as coisas sozinha. Tu depende das pessoas. Tu não depende de ti mesmo. Mas os coachings, eles, sabe, bota isso dentro da gente. Por isso que a gente tem que cuidar para quem a gente dá ouvido. Você é capaz, você é soberano sobre todas as coisas. Então, irmãos, toda verdade está destituída de realidade se ela não estiver em Cristo. Tudo que é real está em Cristo, o resto é engano. Amém? Por muito tempo o pessoal falou assim, a igreja é um lugar de fanático. Claro que é, porque houve um povo dentro da igreja que não compreendeu o Deus que tinha. Mas Deus sempre levantou, irmãos, as melhores faculdades do mundo foram fundadas por crente. Sabe essa palavrinha crente, que a gente até evita dizer, porque hoje em dia está muito esculachada, mas é crente, o pessoal que fundou. O maior orfanato da Inglaterra foi fundado por um crente chamado Charles Finney. A nossa cultura é influenciada por homens e mulheres de Deus. Aonde não existe crente, existe a poligamia. Um homem tem 10 mulheres. Existe governos corruptos. Aonde existe crente, a nação é abençoada. Porque nós carregamos as verdades. Amém? Ninguém consegue nos dominar. O crente é livre. Quem não está em Cristo é escravo. Então, irmãos, Jesus disse em João 14,6. Eu peço, irmãos, você que veio nessa aula e você que virá nas próximas, traga um caderno, alguma coisa e anote o que eu estou falando. Amém? João 14,6. Eu sou a verdade. Jesus falou. Os apóstolos falavam assim, ó, porque nele vivemos, Atos 17, 28, e nele nos movemos, e nele nós existimos. João capítulo 5, versículo 39 diz assim, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão o testemunho de mim. Agora presta atenção aqui, Jesus está falando assim, os apóstolos falaram, em Cristo vivemos, e em Cristo nos movemos, e por Ele viveremos. E Jesus falou assim, cuidai e estudai as Escrituras, porque elas falam de mim. E Jesus fala em João 14,6, eu sou a verdade. Sabe o que Jesus está falando para nós? Ele está falando assim, ó, toda a verdade acerca de tudo, tu vai achar na minha palavra. Porque eu sou eterno. Eu nunca passarei. Jesus falou, tudo passará, tudo. Mas as minhas palavras ficarão, e vocês aprovarão delas por toda a eternidade. Então, o que Deus nos revela aqui? Que o segredo do sucesso financeiro está aqui. Entendeu? O segredo do sucesso financeiro está se você viver em Jesus. Porque Ele é a verdade. Dele provém toda a sabedoria. Não é talvez eu vou dar certo. Irmãos, eu não estou fazendo algo aqui para talvez dar certo. Eu não vou fazer algo aqui para, nossa, que oração forte. Não. Se você ouvir o que eu estou falando e viver,
eu tenho certeza que você vai dar testemunho de milionários, ou que você se tornou, se Deus te chamou para isso, ou que pessoas que te ouviram se tornarão. Amém? Eu tenho plena convicção. Então, dito isso, que em Jesus é que nós devemos nos mover e que Ele sustém toda a verdade, realidade e prosperidade da terra e toda a vida, nós vamos partir todo esse estudo de Levíticos capítulo 26, versículo 3. Eu quero que o Daniel abra comigo. Jesus falou: se você estiver em mim, você será cheio de vida, próspero, e tudo o que precisar tu terás. Então nós vamos descobrir nesses próximos dias como estar em Cristo. O que Ele nos prometeu acerca das finanças e o que eu tenho que fazer. Não o que Ele tem que fazer. Não é que Deus vai abrir e vai jogar montões de dinheiro. Nós vamos gerar montões de dinheiro porque Deus gera através de nós. Amém? Glória a Deus. Levíticos 26, 3, ele vai até o 7, tá, Dani? Diz assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas e o seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Deixa no verso 3 para mim, por favor. Deixa eu te falar e te mostrar o que está acontecendo aqui. Jesus disse nessa promessa que se andarmos, guardarmos e cumprirmos aquilo que Ele falou, Ele garante que tudo que tu botar a mão vai prosperar. Ele garante que você vai comer o melhor dessa terra. Ele garante que você vai ser bem-sucedido. Ele garante que tudo vai acontecer na tua vida, tudo vai desenvolver. Mas qual é a condição que Jesus deu para que isso aconteça? Se tu ouvir e se você cumprir aquilo que eu vos disse. Então, irmãos, tem muita gente que passa uma vida inteira. Isso era para ser uma aula, mas está sendo uma pregação, né? É que eu não consigo dar aula. O Dani sabe dar aula, eu não sei dar aula. Mas, o Dani não consegue pregar. Mas, o que acontece? Tem pessoas que passam uma vida inteira, irmãos, pedindo uma bênção na igreja. Sendo que a bênção está aqui, ó. A Bíblia diz em Deuteronômio que a mão de Deus está estendida para abençoar todo aquele que o ouve. Deuteronômio 28. Acabou. Ele já fez. O melhor de Deus não está por vir. Ele já veio, chama-se Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Ele é a glória manifesta. Agora nós só temos que conseguir viver os mandamentos de Deus. Por quê? Porque todo mandamento de Deus é uma lei espiritual que rege a terra. Existe uma lei chamada lei da gravidade. Não, da gravidade, né? Se eu soltar esse celular, ele cai no chão e quebra. Existem as leis de Deus. Tudo que eu planto eu colho. É uma lei de Deus. Se eu honrar meu pai e minha mãe, prolongarei os meus dias na terra. É uma lei de Deus. Se eu desonrar os meus pais, eu diminuirei. Eu atrairei doenças e maldições. Tem pessoas que estão escravizadas em maldições porque não honram os pais. Porque a Bíblia diz, se tu não honrar, tu será maldito. Então, jovens, honrem seus pais. Agora eu puxei sardinha para os pais, viu? Agora a mãe da Fran vai me amar por causa disso. Aleluia. Mas irmãos, agora voltando aqui. Existe uma promessa de prosperidade para todos nós, irmãos. Ah, pastor, mas não tem noção, a minha vida está destruída. Irmãos, eu já entrei em cada casa. A gente já entrou em cada casa, mas eu sei que a pior das casas pode mudar. Desde que a pessoa decida servir a Deus. Não importa.
importa. Não importa. Não importa o que a mídia está dizendo, não importa que o Senado é do capeta, que estão querendo destruir o Brasil. Não importa. Não importa. Importa que você pode mudar a realidade da tua nação. Sabe por que existem nações que matam cristão e fazem as pessoas viver na miséria, que nem a Somália? Porque não existem homens que vivem isso aqui. Porque se você pegar os Estados Unidos da América e Israel, você vai ver que aquela nação, os homens vivem, pelo menos viveram um tempo, e por isso que eles são tão prósperos. Agora, presta atenção numa chave, primeira chave que eu quero te dar. O que está dizendo aqui? Ouvir, a tradução dessa palavra, guardar, significa ouvir. E a tradução dessa palavra significa fazer. Isso aqui, em termos teológicos, é ortodoxia e ortopraxia. O que é ortodoxia? É você ouvir da forma correta. Ó, aqui o banheiro é aqui à direita, viu, gente? Eu não falei para quem nos visita, é aqui, tá? Amém. Aqui é o banheiro. Agora imagine que eu falei, ó, aqui é o banheiro, só que você tem que entrar lá na esquerda. Então você ouviu eu dizendo isso, certo? Só que você entra na direita, porque você entendeu direita. Aí você pratica aquilo que eu te falei. Você foi lá na direita, mas o banheiro era na esquerda. Então você ouviu errado o que eu te disse. Se tu ouvir errado, o que vai acontecer contigo? Tu vai praticar errado. Amém? Agora, também é verdadeiro eu dizer que se você praticar do modo em que você acha certo, aliás, se você ouvir certo, eu ouvi que o banheiro é na esquerda, mas eu vou praticar indo para a direita. A tua prática foi errada, mas tu entendeu o que era certo. É assim ou não é? Ambos vão dar errado. Por muito tempo, a igreja passou cheia de homens que falam, mas não praticam. Então, a prática da teoria se afastou, foi sectorizada. Porque foi valorizado homens que sabiam falar, não homens que viviam o que falavam. Entendeu? E o segredo de Deus para a nossa vida é casar os dois juntos. É você ouvir corretamente o coração de Deus. O que Ele fala acerca das coisas? E você praticar aquilo que Ele falou. Se você não ouvir correto, então limpe teus ouvidos. Você precisa ouvir a voz correta. Ouça aquilo que diz o Espírito. Agora, qual que é o outro problema? Pastor, mas eu já sei disso, mas ainda assim eu sou um miserável. Porque tu não pratica. Então o maior desafio da finança é você compreender o que você tem que fazer. Primeiro desafio. E o segundo e pior, você praticar aquilo que tem que fazer. Guarda isso no teu coração. Você tem que praticar. Tem muita gente cheia de informação. Nós estamos na era da informação, no século da informação, cheio, mas não praticam 10% do que ouvem. Por isso que eu falo para quem anda comigo, para de ficar no Instagram. Vai lá e só vê o essencial, porque é muita informação. Cabeça pira. O nosso cérebro não é um HD, irmãos. Nós não fomos chamados. Me diz da onde que Leonardo da Vinci tirou a ideia de fazer o quadro que ele fez. Não foi copiando no Instagram. Foi da mente criadora dele. Porque nós fomos feitos para criar. Somos a semelhança de Deus. Nós criamos. Nós não armazenamos. Amém? Nós somos processadores, não HDs. Então nós estamos tão cheios que daí a quantidade de informação nos boicota. Irmãos, é muito perigoso isso, sério. Escuta o que eu estou falando, sabe por quê? Porque Jesus falou assim, todo aquele que ouviu a verdade será julgado com juízo mais rigoroso do que aquele que nunca ouviu. Por quê? Porque quanto mais tu ouve, mais tu sabe o que você deve fazer. E se você não fizer, aí o caldo engrossa, porque você ouviu. Então cuide, ouça aquilo que você está disposto a cumprir. Se você parar para ouvir,
Decida cumprir, senão vai cair juízo de Deus sobre a tua vida. Amém? Então, existe essas duas pernas, ouvir e obedecer. Amém? Fechou? Glória a Deus. Agora, existe uma promessa que é comer e habitar. Deus vai te encher de fartura de alimento, não vai faltar comida na tua mesa e você vai habitar num lugar seguro. Agora, existe uma outra promessa que diz assim, que Deus vai te levantar para perseguir os teus inimigos. Irmãos, tudo que começa em Deus, quando você começar a obedecer a Deus, tu vai começar curando a tua vida, tu vai começar a curar a vida dos teus próximos e tu vai curar a tua nação. Por quê? Porque de ti verterão pessoas justas e sábias para governar os maiores poderes da tua nação. Tudo começa em ti. A promessa de Deus, ela é progressiva aqui. Ela não é só para tu comer bem, ela é para transformar a tua nação. E a minha espada será contigo, e tu perseguirás os teus inimigos, os teus inimigos, aqueles que querem destruir a tua vida. Sabe quem são os teus inimigos? São aqueles que estão fornecendo droga para aqueles moços que estão escravos lá perto da tua casa. Os teus inimigos são aqueles que lá no Nordeste, em vez de dar curso, ensinar as pessoas a trabalhar, eles empobrecem as escolas e dão Bolsa Família, para eles dependerem do governo ao invés de aprenderem a trabalhar. Esses são os teus inimigos. Os teus inimigos são todos aqueles que corrompem a verdade, que expandem a sensualidade, que querem pegar os teus filhos. Irmãos, na Europa hoje, aumentou o caso assustadoramente de mulheres jovens sendo aliciadas por turcos. E elas vão para a Europa com uma proposta boa. E chega lá, elas somem. Eles estupram ela e matam elas. Na França, jovens desaparecendo, vão fazer intercâmbio. Os pais botam as filhas com 18, 19, 20 anos. Eu vou pagar um intercâmbio. Chega na França, já tem homens olhando lá no aeroporto. Aí eles pegam um Uber, pegam um táxi junto, tudo arquitetado para descobrir mais da vida da pessoa. E daqui a pouco somem com as meninas. Irmãos, eu estava num centro missionário agora. O que eu vi desses casos não são brincadeira. É tão desesperador que eu falei, eu não deixo meu filho viajar sozinho nunca mais. Não enquanto ele não tiver condição de se defender. Não para fora do Brasil. É muito forte o que está acontecendo. Sabe por quê? A maldade está se multiplicando. Nós precisamos entrar num lugar justo, amém? Para Deus mudar a nossa vida e transformar a nossa história e acabar com os nossos inimigos. Então agora, irmãos, tudo isso que eu falei até agora não acontece do dia para a noite. Ah, eu entendi o que o pastor falou. Mudou. Não. Eu estou numa colheita de várias coisas que eu comprei, planos que eu fiz que eu não deveria ter comprado, não deveria ter gasto. Agora eu vou passar por um aperto. E a minha previsão é que eu acabe esse aperto até final do ano. Porque eu errei. Eu entrei debaixo de um processo de maldição. Porque eu errei. Mas é um tempo. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Jesus, num determinado momento, quando ele ensinou acerca da verdade, ele falou assim, ó, tudo é que nem um grão. Primeiro lança o grão, depois vem a espiga, depois a espiga cheia do grão. Então é um processo. No outro lugar na palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 3, fala, tudo que tu planta, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então tudo é um tempo, irmãos. Então o nosso desafio é permanecer. Você já viu como é que é na academia? Por que você não consegue emagrecer e ficar bonitinho, aquela coisa toda? Porque tu não consegue transpassar o tempo de transformação, que é o tempo em que você tem que continuar fazendo até que o teu corpo dê uma resposta. Então tudo é um tempo. Por quê? Porque é uma lei espiritual. O que tu planta, tu colhe. Se tu não planta, tu não colhe. Deus é capitalista, ele não é socialista. Ele disse assim, o que tu planta, tu colhe. Entendeu? Deus ele é uma pessoa extremamente bondosa. Ele deixa você plantar o que você quiser. Só que ele é extremamente justo. Ele faz você colher o que você plantou. Mas também ele é extremamente misericordioso. Ele te ajuda mesmo se você errou. E é esse coração que a gente tem que ter. Amém? Então, irmãos,
Da onde vem a mudança? Da onde que começa essa mudança para eu poder entrar nesse lugar extraordinário das finanças? Hoje a introdução eu já estou quase finalizando, amém? Eu só estou lançando os fundamentos dessa realidade. Aonde vem essa mudança? Abra comigo, coloca aqui Daniel, Efésios 3:7, por favor. Eu vou falar agora da onde acontece essa mudança. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo o poder que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo, ele teve a revelação do Novo Testamento. Metade da Bíblia foi escrita por Paulo no Novo Testamento. Mas por que Paulo entendeu tudo o que ele entendeu? Muitas coisas que eu vou falar aqui eu aprendi com Paulo. Porque Deus deu. A graça de Deus é uma porta que Deus abre para você entrar. Se Ele não abrir, você não entra. Entendeu? Ah, mas eu vou estudar nos livros. Você não vai encontrar esse lugar. É em Deus. Olha o que diz agora, abre ali comigo, Daniel. Salmo 25:14. Salmo 25:14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Então, da onde vem o segredo do Senhor sobre a nossa vida? Como a gente conhece? Temendo a Deus. Se relacionando com Deus. Deus, ele vai te colocar num lugar de libertação quando tu reverenciar Ele. Ele vai te revelar tudo o que eu estou te falando aqui. Talvez você ainda não tenha a revelação que eu tenho, mas Ele vai te revelar. À medida que você se relaciona com Ele. Amém? O Daniel, irmãos, ele encontrou um lugar no meu coração que antes dele é só minha esposa. Ele é a pessoa que mais conhece os meus segredos. Por causa da resposta que ele deu para a nossa amizade. Então, cada pessoa que eu me relaciono aqui na igreja tem um nível de conhecimento de mim. Por quê? Porque à medida que as pessoas se relacionam comigo e que eu confio nelas, eu libero mais verdades da minha vida. Coisas que só eu sei. Coisas que só eu penso. Assim é Deus. À medida que você se relaciona com Ele, Ele libera para cada um de vocês verdades que só Ele sabe. Amém? Então vem dEle. Tá? Não adianta você querer buscar uma técnica, você não vai ter a revelação. Vem dEle, vem do relacionamento com Ele. Assim como comigo aconteceu em Goiânia, em Goiás. Amém? Então tudo vem dEle. Agora, como acontece essa mudança que eu estou falando para vocês? Aqui é uma chave muito importante. Bota ali, Dani. Não precisa botar. Provérbio 23:7. Porque como imagina o seu coração, assim ele é. Pegou isso? Como imagina o seu coração, assim ele é. Então, tudo que a tua mente conseguir compreender, assim você vai ser. Se você ter a plena convicção no teu coração que tu é um escravo e um miserável, assim você vai ser. Agora, se você compreender que você é um filho de Deus, um homem cheio de graça, de glória, e que tudo aquilo que você bota a mão pode prosperar, então assim tu vai ser. Porque assim como imagina o teu coração. Então toda mudança começa na mente. Ah, pastor, explica isso direito. Funciona dessa forma. Deus, ele age no teu espírito. O que é o teu espírito? É a tua inteligência. Ele te dá uma convicção, que nem para mim. Ó, agora tu vai ter que mudar tudo isso que a tua vida vai mudar. Tu vai viver um lugar de paz, um lugar onde tu não vai mais se preocupar com o dinheiro. Aí eu falei, amém, eu creio. Então agora eu vou andar nesse lugar, porque eu acredito que eu posso andar nesse lugar. Aí, depois ele age no nosso coração, porque agora eu já tenho uma palavra, uma convicção na minha mente. Agora ele age no meu coração. O que é o meu coração? Meus hábitos, meu comportamento, aquilo que eu estou vivendo no dia a dia, os meus sentimentos, os meus costumes, as minhas impulsividades. Porque o meu espírito está dizendo para minha alma, para de gastar. Se tu não tem dinheiro, não gasta. E aí eu seguro. Essa semana eu já quase comprei umas 10 coisas, mas eu não comprei. Até minha pulseira de relógio estragou. Dei todos os meus relógios e a minha estragou. E Deus falou, não compra. Espera. Não compra. E eu não vou comprar. Até Deus dizer que eu posso comprar. Então,
a minha alma está sendo governada. E depois, tudo que está ao meu redor vai mudar. Porque o meu espírito governou a minha alma. E agora a minha alma resplandece a glória de Deus. E agora tudo vai mudar. Esse é o processo que a gente tem que passar. Amém? Agora, deixa eu te dar um exemplo. E eu já estou terminando. Deixa eu te dar um exemplo disso. Gênesis, capítulo 26. Presta atenção nisso. Não, eu só vou contar. Não vou ler, porque o texto ele é longo. A palavra de Deus diz que existe um homem chamado Isaac. Gênesis 26, do 12 ao 16. Para quem quer anotar. Diz assim, Isaac semeou naquela terra, e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E ele se engrandeceu tanto e cresceu tanto, que ficou muito grande. E Abimeleque disse para Isaac: sai daqui, tu já está muito mais poderoso do que nós. Sabe o que aconteceu, irmãos? Isaac era filho de Abraão. Abraão teve um contato com Deus. Abraão aprendeu as coisas de Deus. E o que aconteceu? Isaac aprendeu com Abraão. Tudo que Deus ensinou para Abraão, Isaac aprendeu com Abraão. Então aqui Isaac está no deserto. Depois tu estuda. E ele chegou numa terra onde tinha um homem chamado Abimeleque, que era o rei daquela terra. E o homem falou assim, tu fica com esse pedaço de terra seco ali, esse é para ti. Por quê? Porque eu não quero que tu prospere, eu só quero te usar. Só que ele prosperou tanto, e ele ficou tão grande, tão próspero, tão rico, que ele incomodou aquele cara e o cara expulsou ele de lá. E ele saiu de lá, e para o outro lugar que ele foi, ele ficou mais rico ainda. Por quê? A conexão dele estava direto com Deus. A mente dele era uma mente de herdeiro. Ele entendia, ele estava no deserto, irmãos. Irmãos, vai para Israel. Eu fui. Israel é verde, no meio do deserto. Eu não vi um rio em Israel, tirando na divisa com o Jordão, com a Jordânia. Agora, presta atenção numa coisa. Tem outro exemplo na palavra de Deus. Isaac recebeu o legado de Abraão, que transformou a vida de Isaac. Agora tem um outro exemplo que é Ló. Ló, ele era o sobrinho de Abraão. Ló, ele enriqueceu muito com Abraão. Só que Ló não enriqueceu porque ele recebeu o coração de Abraão. Ló foi mais ou menos que nem os filhos do dono da Sufabril aqui em Blumenau. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Ele recebeu os bens, mas não recebeu o coração administrador do pai. Aí chegou um determinado momento que Ló começou a contender com Abraão. Não conseguia viver mais em harmonia. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: despede Ló, que ele vai viver a vida dele. E Abraão abençoou e deu terras e tudo para Ló. Deu bênçãos e tal, pessoas e tal, servos, tudo mais, bezerros, ouro. E Abraão falou: Ló, tu pode escolher que lugar que tu quer ir. Aí Ló parou, olhou para a esquerda, olhou para a direita, e ele viu um lugar chamado Campinas do Jordão. A Bíblia diz isso, está lá em Gênesis 13, Gênesis capítulo 13. E a Bíblia diz que Ló escolheu a terra que era bonita aos olhos. E deixou o deserto para Abraão. E a Bíblia diz que Ló foi para esse lugar. E nesse lugar, para quem conhece a história e sabe, Ló fundou a vida dele. Porque era mais bonito, era mais próspero. Sabe como terminou? Com 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Caiu fogo do céu e destruiu a cidade. E Ló perdeu a sua esposa, que virou uma estátua de sal, porque ela olhou para trás. Abraão foi para um lugar que até hoje se chama Jerusalém. Até hoje, cara. Até hoje a cidade que Abraão... Cara, isso é muito doido. Abraão, aqui Gênesis 13... A cidade que é Abraão. Não, é Gênesis 23, gente. Perdão, Gênesis 13 nem tinha Abraão ainda. É Gênesis 23. Está lá até hoje. Sabe por quê? Porque Abraão ouviu a Deus. E tem muito mais mistério na vida de Abraão, que eu nem vou entrar agora. Mas o que aconteceu com Ló, irmãos? O que isso nos ensina? Que não importa a terra que tu vai estar. Tu pode estar na pior favela do Brasil.
Ou tu pode estar no bairro mais rico do Brasil. Tu vai prosperar se a tua mente é próspera. Um dos maiores presidentes dos Estados Unidos disse, Abraham Lincoln, ele falou, a libertação não começa na nação, no governo. A libertação começa na mente. Enquanto as pessoas foram cativas da sua própria mente, elas nunca serão libertas. Tudo começa na mente. Se você acessar um lugar de liberdade em Deus, você será próspero. Amém? Esse é o meu apelo nessa noite para a tua vida. Não importa o lugar aonde nós estamos, irmãos. Não importa. O que importa é a minha mente. Amém. Você recebe essa palavra? Eu termino por aqui e eu quero só dizer. A palavra de Deus, ela tem 2.350 versículos que falam de finanças. Metade das parábolas de Jesus, um pouco mais da metade das parábolas de Jesus falam sobre finanças. Deus nunca chamou ninguém de Senhor, a não ser Mamon, que é o Deus do dinheiro. Deus nunca disse que ninguém era o nosso competidor, a não ser o dinheiro, que ele falou, é a raiz de todos os males, é ele que destrói as pessoas. 1 Timóteo 6,10 diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, as pessoas se desviam da fé. Por causa do dinheiro, homens de Deus perdem a Deus. A raiz de todo mal, de todo o mal, está no dinheiro. Por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Para você entender a importância que as finanças é na Bíblia. 2.350 versículos, mais da metade das parábolas do Messias fala sobre dinheiro. Será que ele quer nos ensinar? Amém? Ele quer mudar nossa mente, ele quer mudar nosso coração. Amém? Ele quer mudar nossa vida. Ele quer. Deixa ele tocar lá no fundinho do teu coração, onde, sabe? Eu vou estar ensinando sobre tudo, sobre cartão de crédito, sobre parcela. Você sabia que tomar emprestado, você entra debaixo de maldição? Eu descobri isso, irmãos. Semana passada eu descobri que toda vez que eu peguei emprestado, aí tu pensa, tá, mas eu não tenho empréstimo do banco. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você faz alguma coisa em 10 vezes no cartão, você está usando o dinheiro de quem? É do banco. Você entra debaixo de processo de maldição. Por isso que nos Estados Unidos não existe parcelamento. É uma vez só. Só crédito à vista. Porque isso torna a pessoa maldita. Deuteronômio capítulo 28, versículo 14, para quem quiser ler. Mas eu vou estar explicando os 40 conselhos que Deus me deu, eu vou estar explicando nos próximos 6 dias. Então, na próxima quarta-feira eu vou entrar direto no assunto. Agora que você entendeu que o problema está em ti, na tua mente, que você pode ter mais dinheiro, é possível ter mais. Amém? É só Deus transformar o teu coração. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nós te adoramos, Senhor. Agradeça ao Senhor pela palavra que Ele está liberando ao seu coração agora. Espírito Santo, eu te agradeço. Eu te glorifico. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Rei. Tu és o meu Senhor. Se tu não quisesse que esse momento aqui acontecesse agora, ele não teria acontecido, Jesus. Se tu não quisesse que as pessoas ouvissem isso agora, a Jordana, a Patrícia, se tu não quisesse, Senhor, elas não teriam ouvido. Tu preparasse esse dia e nós demos uma resposta a Ti. É possível ter mais. Tu nos chamou para ser reis aqui na terra. Eu sei que eu não sou rei, Senhor. Eu fui chamado para ser sacerdote. O sacerdote é sustentado pelos reis. Mas todos nós fomos chamados para ser libertos das finanças. A tua palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus, e todo o resto vos será acrescentado. Não andeis ansiosos com coisa alguma, pois eu é que te sustento. Nós queremos entrar nessa paz. Eu libero nesse momento a tua paz, a verdadeira paz sobre a tua igreja.
Não importa se nós vivermos num campo de concentração de guerra, ou se nós vivermos, Senhor Deus, no século 21, no tempo da economia, no tempo do capitalismo, não importa. Nós seremos prósperos, seja no deserto, seja na favela, seja, Senhor Deus, em bairros nobres, seja em bairros médios, seja nos Estados Unidos, seja na África, seja na Angola, seja em Moçambique, seja no Chile, seja no Peru, seja na Amazônia, aonde nós estivermos, eu creio que nós seremos prósperos, cheios de condição e poder para fazer a tua obra aqui na terra, Senhor. Então nós liberamos a libertação de cada irmão agora em nome de Jesus. E que tudo que é espiritual, que tudo que é bom, que tudo que é puro, que tudo que tu reservou para os santos serem poderosos na terra, libere agora, em nome de Jesus. Nós recusamos o voto de São Francisco, Senhor. Nós desligamos isso agora. Mas também nós não paramos no dinheiro. Se tu não quer que eu seja milionário, eu não serei. Eu terei aquilo que tu quer, porque eu vivo segundo a tua vontade. Não me importa se eu sou rico ou se eu sou pobre, porque em tudo eu aprendi a viver, tanto na riqueza quanto na falta, porque tudo eu posso naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. E nesse lugar espiritual que eu estou, Senhor, então nós liberamos isso sobre a tua igreja, abençoamos cada um que ouviu e pedimos que a tua bênção repouse sobre o coração dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.